um olhar de perdão para todo mundo. Dá a vida pelos seus, a humildade, ele deu a vida pelos seus amigos. Quem eram esses amigos? Quem são os amigos de Jesus? Por quem ele entregou a sua vida? Ele entregou a vida dele pelos discípulos dele, que eram aquelas bênçãos todas, né? Que se a gente fosse na visão de gestão de pessoas ali, de um RH meio que mais ou menos treinado, né? Eles estavam todos desqualificados. A pensou, cara, os companheiros de Jesus na cruz, ele deu a vida pelo ladrão bom, diz que o ladrão bom, né? Será que tem ladrão bom, né? Mas diz que tem um ladrão bom, né? Um ladrão disse, não é filho de Deus, então salva-te a ti mesmo. Aí o outro ladrão bom lá, meu amigo, esse é o filho de Deus. Olha a revelação, nem o Pedro teve ali um relancezinho depois, negou Jesus, mas o ladrão disse, esse cara é Deus. A gente está aqui por justiça, a gente errou, mas ele é inocente. Ele está aqui, Senhor, olha a revelação. Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aí Jesus conhecia aquele ladrão bom, ele conhecia um pouco de escatologia, tinha várias. Aí Jesus pega a escatologia longínqua dele e diz assim, ó, tinha aquela visão ali, né, judaica da ressurreição. Um dia vai acontecer a ressurreição dos mortos e vai haver o reino. E eles pensam que era o reino de Israel, né? Aí Jesus pega aquela escatologia longínqua e diz, hoje mesmo. E ele cumpre a escatologia, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Ele morreu por esse ladrão bom. Ele morreu pelo soldado. Ele disse, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem, irmãos. Outro dia eu vou ministrar aqui, não dá tempo. O relógio já está ali. Eu vou ministrar só sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, irmãos. Só aí a gente já fica assim querendo se jogar no chão e dizer, Senhor, eu quero ser teu servo. Ele diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é muito forte, irmãos. Jesus perdoou o mundo todo naquela época. E a grande questão aí é, você já perdoou o mundo? Ou você ainda está com raiva do mundo, cheio de rancor pelo mundo? Jesus estava dizendo assim, ó, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus estava perdoando o mundo inteiro ali, queridos. E a grande lição de Jesus aí é que eu tenho que perdoar o mundo. Eu estou pacificado, amém? Eu fui reconciliado. Eu não estou mais em inimizade com ninguém. Eu estou em paz. Pode o mundo estar em paz comigo. Vocês são inimigos do mundo, o mundo é inimigo de vocês. Eu não sou inimigo de ninguém. Só tem um inimigo que é o Satanás, amém? Mas eu quero fazer amigos, eu quero reconciliar pessoas. Venham. Vocês que são inimigo de Deus, Deus quer fazer amizade com vocês. Quer reconciliar, amém? E aí, ele orou por Pilatos, Pedro, Judas. Jesus era o carpinteiro, ele foi crucificado na madeira, matéria-prima da sua profissão. Ele tinha relacionamento até com aquilo que ia ser utilizado como uma das penas mais, irmãos, desumanas. A cruz não tinha nada de belo, irmãos. Era loucura para os gregos, era pena de morte para os romanos, né? E para os judeus era maldição. Então a cruz não tinha nada de atrativo. Jesus conhecia, Jesus sabia, a Páscoa estava ali estabelecida. E Jesus disse, olha, mesmo diante dos pregos, dos chicotes, dos espinhos, seu olhar era um olhar de perdão. Então a verdadeira Páscoa é Jesus. Jesus quer ser seu amigo. A parte dele ele já fez, que é entregar a sua vida por nós. Agora falta a sua parte, que é entregar a sua vida também. Quantos querem entregar a sua vida também? Amém? Quem ainda não entregou, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Você que está na internet, você que está aqui, tem que entregar a vida. Ele já fez a parte dele. Agora é a nossa. Eu já fiz a minha parte também. Hoje estou fazendo 42 anos. Mas eu entreguei minha vida já no início da minha juventude, lá na minha adolescência. E eu me arrependo de não ter entregue mais cedo ainda. Mas glória a Deus, tudo está debaixo da soberania de Deus. Olha só, queridos, a ressurreição. Jesus foi crucificado na sexta-feira. E no domingo, terceiro dia, de manhã ele ressuscitou, olha lá. E qual a suprema grandeza do seu poder para com
os que cremos. Olha só essa parte. Para a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha a vitória, irmãos, da Páscoa, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, esse poder de ressurreição está sobre mim e sobre você, os que cremos. Para a gente viver hoje, irmãos, olha só, a Páscoa é a vitória, é o substituto. Jesus não merecia a morte. Todo mundo tem medo da morte. A morte é o maior inimigo, é o último arguilhão, Paulo fala. Jesus não precisava morrer, quem merecia era eu e você. Mas quando Cristo foi ressuscitado, irmãos, é interessante, eu vou falar sobre o triunfo de Cristo, aí na frente eu vou falar sobre o triunfo de Cristo. Eu falei sobre a aliança de sangue, depois a gente vai falar sobre o triunfo de Cristo. Mas como eu falei aqui num dia sobre as ofertas, quando Abraão estava dizimando, Levi estava dentro de Abraão, dizimando, amém? Hebreus, a gente leu, lembram? Acho que 7, Hebreus 7. Em Cristo, eu e você estávamos sendo ressuscitados lá em Cristo, triunfantemente, para uma nova vida, para uma nova realidade. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Esse poder, queridos. E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder de ressurreição da Páscoa está sobre mim e sobre você. Para quê? Por que o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus age em nós, os que cremos, e nos garante vitórias extraordinárias. Que vitória? A vitória sobre o mundo, amém? A vitória sobre o sofrimento, sobre a dor, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mundo. O mundo o odiou, o mundo desprezou Jesus, o mundo cuspiu em Jesus, o mundo desprezou Jesus. Ou seja, eles trocaram Jesus por um criminoso, por Barrabás. Quantos lembram disso, queridos? E aí, mas o Pai ressuscitou, e ao ressuscitar Jesus venceu o mundo e toda a sua maldade. Nada nesse mundo pode me abalar, pode abalar você, porque o poder de ressurreição que fez Jesus triunfar sobre o mundo, queridos. Quando o diabo diz, esse mundo aqui é todo meu, se tu me adorar eu vou te entregar ele. Não, ao Senhor teu Deus adorarás, Satanás, para trás de mim, porque quem governa, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele darás culto. Tem um mundo, sistema decaído que adora Satanás. Quando eu sirvo a Satanás é quando eu estou servindo as minhas próprias vontades. Quantos estão comigo aqui, queridos? Só tem dois senhores no mundo. Ou eu sirvo a Deus e faço vontade de Deus, ou eu estou servindo a mim mesmo e consequentemente ao diabo. Na minha indecisão, vocês sabem aquela história lá, né? Deus está em cima do muro, e o diabo lá tranquilo, e os anjos, bora, vem para cá, vem para cá. Porque não tem negócio de ficar em cima do muro. Ou eu sirvo a Deus, ou qualquer omissão minha já me coloca escravo desse mundo pecaminoso, amém? Mas o poder da ressurreição, queridos, afirma que a gente, em Cristo Jesus, a gente vence o mundo. Ou seja, nenhum cristão de verdade, nenhum cristão verdadeiro pode dizer que é incapaz de vencer o mundo. O cristão que nasceu de novo, que é um cristão genuíno, só é derrotado pelo mundo se ele rejeitar o poder da ressurreição. É forte isso, né, queridos? Mas você tem poder, o poder da ressurreição, para você vencer o mundo. Não é você vencer o mundo em você mesmo, amém? Mas é no poder da ressurreição, no poder de Jesus, que te deu uma nova natureza, que te deu uma nova realidade espiritual. Você foi gerado outra vez, regenerado, pelo poder da ressurreição. Espiritualmente falando, você é um espírito ressuscitado em Cristo Jesus. Um espírito que estava morto no pecado, foi ressuscitado em Cristo Jesus, amém? Para andar onde? Em vitória sobre o mundo. Não é para mim andar no adultério, não é para mim andar fumando maconha, não é para mim andar cheirando cocaína, não é para mim andar enchendo a cara de cachaça, não é para mim andar embriagado de orgulho, não é para me embriagar do narcisismo, de ser vencido pela vaidade desse mundo. Quantos estão comigo, queridos? É para mim andar no poder dessa nova realidade. E aí, em segundo lugar, a vitória sobre
o sofrimento e a dor. Em seus momentos finais, Jesus provou dores e sofrimentos tão intensos que o seu corpo suou sangue. No Getsemane ele sofreu, irmãos. Se você está com algum sofrimento emocional, espiritual, de dor física, não teve quem? Ele levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento ele levou. No sentido que agora, irmão, não tem mais sofrimento nem dor que nos vença. Amém? Ah, pastor, se eu tiver dor, eu estou endemoniado. Não, a dor é destronada em Cristo Jesus. Amém? O sofrimento, ou seja, ele ressuscitou. A dor e o sofrimento nunca mais te vencerão. Você pode passar pela dor, pelo sofrimento, mas a Bíblia diz: se passares pelas águas, ela não te submergirá. Se passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Amém? Nenhum cristão verdadeiro, genuíno, pode dizer que a dor e o sofrimento forçaram a deixar o caminho de Jesus. Amém? Ah, pastor, eu me desviei porque eu passei por uma dor muito grande, por um sofrimento muito grande. Ninguém passou por um sofrimento tal qual Jesus passou por nós. Amém? Pode alguém me ferir, pode eu mesmo me ter uma crise em mim mesmo, mas isso não vai justificar eu abandonar Jesus. Amém, queridos? Quando vem alguém, sempre vem alguém que está assim, com alguma crise, com algum irmão, com alguma situação, com alguma circunstância dentro da igreja, né? E aí eu digo: irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso é natural. Sofrimentos e dores é natural. Tem alguém aqui que nunca passou por algum sofrimento dentro da igreja? Alguma perseguição, alguma ingratidão? Não tem, todo mundo passa, é ou não é? Dentro da igreja, dentro da família, de qualquer ambiente social, de qualquer comunidade. Mas a minha grande questão é a seguinte: e Jesus fez algo para me ferir? Não. Jesus me decepcionou? Não. Então continuo com Jesus e vou amar até o final, porque Ele me amou até o fim. Amém? Ele me amou quando eu traí Ele. Ou será que só eu traí Jesus aqui algum dia? E às vezes a gente trai através das nossas... A gente pensa que pecado, irmão, é uma coisa assim, tipificada pela religião. Não, pecado é todo pensamento, irmão. Ação. Eu acho muito interessante, essa definição para mim é a mais simples e profunda. Pecado o que é, pastor? Todo pensamento, ação ou omissão que ferem o nosso Deus, a santidade dele. Amém? Eu estou aqui pensando alguma bobagem, eu já pequei. Eu agi de forma que eu feri a santidade de Deus, eu machuquei. Pequei contra o céu, né? Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei. Ou a negligência, a omissão, né? É para me fazer algo e eu deixo de fazer. E aí, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A vitória sobre a dor e o sofrimento. O cristão genuíno só abandonará a sua caminhada com Deus se rejeitar o poder da ressurreição. Porque, irmãos, olha só, olha aqui para mim. Eu já fui o líder mais perebento e mais ferido do mundo. E Jesus me curou e me tratou para me continuar amando a noiva dele e servindo todos, sem distinção. Amém? Se o poder da ressurreição não tem poder de me curar, irmãos, eu sou um fake news. Eu sou O poder da ressurreição, irmãos, pode me restaurar de qualquer situação. Amém? E eu não estou falando que não seja dor e não seja sofrido. É doloroso, é sofrido, mas tem o poder da ressurreição para nos colocar de novo no propósito de Deus. Amém, queridos? E a gente ficar zerado, zero bala, sem nenhuma pendência, sem nenhum gatilho de Satanás para dizer: essa dor vai te bloquear de novo. Amém, queridos? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Não, eu sofri aqui, eu sofri por amor de Jesus. Eu vou me regozijar, eu vou me alegrar. Alegrai-vos e exultai-vos. Tendes por grande alegria o passardes por tribulação, né? Por calúnia, por tudo que é coisa ruim. A vitória sobre a morte. Quando colocamos a pedra na entrada do túmulo, quando eles colocaram a pedra na entrada do seu túmulo, o mundo acreditou que estava dando um fim à sua história. Mal sabiam eles que a sua história estava apenas começando. A ressurreição é a vitória máxima
pois o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Então, Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20 afirma que o mesmo poder que ressuscitou Jesus age agora em nós. Diga, age em mim. Isso significa que nós iremos vencer a morte. Nenhum cristão genuíno pode dizer que está morto, ou frio, ou aniquilado. Uma pessoa só está morta se rejeitar o poder da ressurreição. Amém, queridos? Eu posso até muitas vezes me sentir um defunto, mas eu tenho o poder da ressurreição. A Páscoa é ressurreição, a Páscoa é vitória, a Páscoa é a vitória. Vitória sobre o mundo, vitória sobre a dor e o sofrimento, vitória sobre a morte. Pois o mesmo poder que ressuscitou Jesus age agora em nós, e nós vamos tomar posse dessa vitória pela fé. Amém, querido? Alguns milênios atrás, um domingo pela manhã, o poder da ressurreição foi liberado. E ele está aqui hoje, nessa noite, para te dar vitória. Difíceis e inacreditáveis. Não sei qual é a situação que você acha que está morta, mas uma palavra dele foi liberada. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Amém? Nós temos a vida eterna.